Graça e paz, igreja, amém? Bom, amados, cutuca o irmão que está do seu lado aí. Fala para ele assim: hoje é dia de vitória. Hoje Deus vai falar no seu coração algo diferente. Você vai sair daqui transformado. Você fica de olho no irmão que está do seu lado aí. Se ele começar a sobrevoar assim, começar a sair do lugar, você para ele assim. Vamos apertar os nossos cintos. Vamos apertar os nossos cintos espirituais, porque hoje nós vamos decolar aqui desse lugar. Amém, irmãos? Amém. Fico feliz da presença do meu pai. Está aí com a sua esposa da Assembleia. Manda os nossos cumprimentos congregacionais para a Assembleia de Deus, pastor Bittencourt. Igualmente meu irmão também, com a namorada dele, da Igreja Formosa de Cristo. Pastor Wilson, uma bênção. Igualmente. Conta-se uma história, amados, sobre um casal missionário, que dedicou a vida toda deles em missões, a obra de Deus realmente. E após 50 anos de dedicação à obra de Deus, eles jubilaram e então voltaram ao seu país de origem. E enquanto eles voltavam, eles comentavam entre eles: será que vão comemorar a nossa volta, a nossa chegada? Será que vai ter festa para nós? E pegaram um navio e continuaram. E quando estavam chegando próximo ao porto, avistaram muitas bandeirolas, gente comemorando. Eles falaram: nossa, é para nós, né? Nossa chegada, a nossa volta aqui. E quando eles desembarcaram, aquelas bandeirolas já estavam no chão. A festa já havia acabado. Infelizmente não era para eles aquela festa. Então o marido, ele fica mais indignado do que a esposa, ele fica chateado, fica entristecido. Eles vão para casa então, a esposa começa a fazer os seus afazeres, e o marido revoltado, ele, de forma debochando dela, fala para ela assim: fala para o teu Deus se é isso, pergunta para ele se é isso que ele tem para nós. Se é isso que o teu Deus tem para nós, depois de 50 anos dedicados à obra dele, se é isso que ele tem para nos dar. E ele sai de casa, começa a andar para esfriar a cabeça, ele começa a dar um passeio, ele volta ainda, entristecido ainda, e pergunta a ela: e aí, perguntou para o teu Deus? Ela, sem olhar para ele, responde que sim, perguntei. E o que ele que te respondeu? Me respondeu que ainda não chegamos em casa. Amados, o que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem para ti é muito maior, e aquilo que Deus começou, aquilo que Ele começou a boa obra, Ele é fiel para completar, amém? Ele é fiel. Deus tem muito mais. Ele foi preparar uma morada para nós, para eu e você morar, amém? A teologia de hoje nos faz ficar um pouco afastado dessa realidade, mas tem uma nova Jerusalém nos esperando eu e você, amém, amados? Abramos nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo de número 18, depois do número 23 ao 27. Mateus capítulo 8, versículo de número 18, depois do 23 ao 27. Quando estava meditando nessa palavra, Deus falou tremendamente comigo. Jesus se revelou para mim, por isso o título dessa mensagem é Quem eu sou, como se Deus estivesse respondendo aos discípulos: ora, quem eu sou? Vocês querem saber quem eu sou? Então Jesus, ele pode se revelar para você nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração, que você ouça a voz de Deus e que preste bem atenção no que Deus tem para falar para ti nessa noite. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem à outra margem. Versículo de número 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, ó Pai, agora colocamos as nossas vidas, ó Senhor.
Que o Senhor venha iluminar esta mensagem, ó Pai, que possa abrir os corações, ó Senhor. O Senhor que conhece o oculto e o profundo, ó Pai. Abre os nossos corações, ó Pai, para atenção a essa palavra, Senhor. Isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem bem conhecida, que eu acredito que todos os irmãos conhecem. Porém, hoje vamos dar uma olhada de uma maneira mais aprofundada nela. E para compreendermos essa passagem, para entendermos esse texto, nós temos que entender o contexto que estava acontecendo. No livro de Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Então é um Jesus, uma das características de Jesus, um Jesus que ensina, um Jesus que educa, um Jesus que anuncia o reino de Deus. Um Jesus que atrai multidões, que ele explica, que ele explana sobre o reino. Então nós temos um Jesus anunciador, um Jesus anunciador. No capítulo 8, então, nós temos no começo, Jesus curando o leproso, Jesus curando o criado de centurião e Jesus curando a sogra de Pedro. Temos a segunda característica de Jesus, Jesus que cura enfermos. E no versículo de número 16, ainda do capítulo 8, temos mais curas que Jesus opera e depois temos Jesus expulsando, expelindo demônios. Então temos a terceira característica de Jesus, um Jesus que expulsa, que expele demônios. Então nós temos três características até aqui de Jesus. Um Jesus anunciador, um Jesus que cura enfermos e um Jesus que expulsa, que expele demônios. Repita após mim, um Jesus anunciador, um Jesus que cura enfermos, um Jesus que expulsa demônios. Essas três características não fazem de Jesus algo sobrenatural. Ele era reconhecido sim como um profeta, como um homem de Deus. Mas tem uma quarta característica que foi revelado nesse texto ao qual lemos, e qual você vai saber também. Jesus, ele se revela para os discípulos, e nessa revelação para os discípulos nós conhecemos a quarta característica de Jesus, sobre a natureza de Jesus. A natureza de Jesus. Vemos primeiro então no versículo de número 18. Jesus dá uma ordem para os discípulos: ei, passemos a outra margem. Uma ordem que era simples para os discípulos, soou como algo simples para os discípulos, pois eles eram intitulados como homens do mar, pastor. Homens do mar, conhecedores, eles eram pescadores, conheciam o mar da Galileia como ninguém, conheciam o seu barco também como ninguém, tinham conhecimento, os seus recursos humanos estavam sob tudo, estavam sob controle. Então, para eles que estavam tranquilos ali ouvindo o ensinamento de Jesus, foi fácil acatar essa ordem de Jesus. Vamos passar a outra margem, tranquilo, tranquilo. Eu não sei se você está aqui nesta noite, se você está navegando, eu oriento você que certifique, que você ateste, que você verifique que Jesus está no seu barco. E se ele não estiver, eu recomendo a você que você retorne à margem do mar da Galileia e aguarde uma ordem de Jesus. Seria algo terrível se acontecesse uma tempestade e Jesus não estivesse no seu barco. Seria terrível. Muitas vezes nós damos o primeiro passo e aí nós pedimos a direção de Deus depois de dar o primeiro passo. Pedimos para Deus abençoar. Deus, com a sua infinita misericórdia, ainda nos abençoa. Ainda nos abençoa. Deus ainda nos abençoa. É como se fosse a rainha da Inglaterra. Ela tem uma coroa, ela tem um trono, mas ela não tem o poder absoluto. Talvez Jesus esteja assim na sua vida. Ele tem até um trono, você diz que ele tem um trono. Você coloca até uma coroa sobre ele. Mas quando é para decidir algo na sua vida, ele não tem o poder absoluto. Ele é o último a saber. Quando acontece algum desafio, quando tem alguma aflição, é a última pessoa a saber. O rei seria a última pessoa a saber aquilo que está passando. Talvez seja assim que nós tratamos Jesus na nossa vida. Que isso possa mudar, que o rei seja absoluto, que a monarquia de Deus seja absoluta no nosso pensar, no nosso agir, no nosso cotidiano. Amém? Jesus dá uma problemática. Os discípulos, eles aceitam de primeira. Eles vão, eles aceitam, ouvem a voz de Jesus, entram no barco e começam a navegar. Num primeiro momento, então, os discípulos estão tranquilos, estão com o coração tranquilo. Começam a navegar, portanto,
E no versículo de número 24 diz que eis que sobreveio uma tempestade. Foi algo de repente, algo que eles não esperavam, algo de repente. E aí o coração dos discípulos começa a se encher de temor. Eles não veem mais saída, não tem mais solução, não tem mais para onde ir. Eles acham que eles vão perecer, eles vão morrer. Não tem mais para onde ir, talvez você se sinta assim. Você deve ter entrado aqui nesta noite, em meio a uma tempestade que não tem mais saída. Agora os seus recursos humanos já não fazem mais sentido, são inúteis. Os seus conhecimentos sobre o mar, sobre o barco já não fazem mais sentido. Você vai perecer, você acha que você vai morrer. O medo tomou conta do seu coração. Talvez esse seja o momento de você clamar a Jesus. Ainda há a palavra de Jesus. Ainda existe a palavra de Jesus. Os discípulos se desesperam naquele momento. E a Bíblia nos fala que ele clama a Jesus, eles clamam a Jesus. Quando na tempestade, eu gosto de um exemplo do vaso. Primeiro que o vaso ele é inanimado. Ele não tem vontade própria. Ele é colocado em lugar de destaque pelo seu dono, por quem o fez ou por quem o comprou. E Jesus, ou Deus, como sendo o oleiro, Ele nos molda. Talvez você esteja numa situação tranquila, mas tem hora que você passa por uma tempestade. E aqueles que conhecem já viram um oleiro moldando o vaso, parece que tudo está rodando assim. Talvez você esteja assim na sua vida. Parece que tudo começa a rodar, parece que tudo não faz mais sentido nada. Mas é porque o oleiro está moldando a sua vida. O oleiro, para moldar também, ele precisa colocar as suas mãos. E parece que vem uma pressão sobre nós, mas são as mãos do oleiro na nossa vida. São as mãos do oleiro. Deus está no controle da situação. E de tempos em tempos ainda o oleiro ele coloca a mão por dentro do vaso. E começa a moldar. O Deus que conhece o oculto e o profundo. Ele conhece o que passa no seu e no meu coração. E Ele coloca as mãos em meio a uma tempestade. Repare que depois que o oleiro molda o vaso da maneira que ele quer, aí sim ele coloca o vaso em lugar de destaque, da maneira que ele quer também. Então os discípulos, em meio ao desespero, em meio ao temor, eles clamam, eles acordam a Jesus, como se dizendo, ora, foi o Senhor que nos colocou aqui, agora nos tira. Estamos aqui quase perecendo e não te importa que morramos agora? Nos tira daqui. Jesus então, com toda a sua sabedoria, ele repreende os discípulos, repreende o mar e o mar se acalma. Mas repare, que Jesus repreende os discípulos, não porque eles estavam com medo, não porque eles estavam com medo. Ele repreende os discípulos porque eles não acreditaram ainda, não entenderam que Jesus era o Messias. Ora, como se Jesus estivesse dizendo a ele, vocês acreditam realmente que eu morreria em meio a uma tempestade, sem cumprir a minha obra? Jesus estava no controle da situação. Ou a sua fé afugenta o medo, ou o medo afugenta a sua fé. Ou a sua fé afugenta o medo, ou o medo afugenta a sua fé. Cutuca o irmão que está do seu lado, fala assim, ó, você pode até temer, mas não pode duvidar que Deus está no controle. Você pode até ficar com medo, mas você não pode duvidar que Deus está no controle. Deus está no controle da situação. Jesus, então, repreende os discípulos, repreende o mar. Depois que ele repreende o mar, o versículo que me chama mais a atenção é o versículo de número 27, que diz assim, e maravilharam-se os homens dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como assim, quem é este? Os discípulos que andavam com Jesus, que viram aquele Jesus anunciador, que pregava para multidões, que multiplicava pães e peixes, que curava enfermo, que expulsava demônios. Eles perguntavam uns aos outros, quem é este? Como quem é este? Qualquer um poderia questionar quem é este para Jesus, mas não os discípulos que estavam andando com ele, que estavam no barco, inclusive com Jesus. Mas eles questionam, quem é este? Quem é este? Então a quarta característica de Jesus aparece. Jesus domina a natureza. Repita após mim, Jesus domina a natureza.
Aí você pode me perguntar, Renan, mas que importância tem em Jesus dominar a natureza? Realmente, foi essa pergunta que eu me fiz. Falei, que importância? Nossa, estudei bastante o texto para descobrir que Jesus domina a natureza. Legal. Mas o que tem de importante nisso? Os discípulos conhecedores da palavra, então, se remetem às Escrituras. E você pode observar, por exemplo, eles podem ter lembrado do salmista no Salmo de 89:9, que diz assim: domina a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Será que tem alguma semelhança com o nosso texto? Ou quem sabe se lembraram do salmista também, quando ele diz no Salmo 107, 28 e 29, diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Ou outras passagens ainda, como Jó 38, de 8 a 11, e diversas outras. Mas eu quero ressaltar essa passagem nos Salmos. Então na sua angústia, os discípulos ali estavam num momento de angústia, de temor. Eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou das tribulações. Jesus fez o quê? Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Isso quer dizer que os discípulos, eles entenderam quem era Jesus naquele momento. Eles compreendem quem era Jesus, eles sabiam, ora, aquele Deus, o qual abriu o mar de Israel para o povo passar, é o mesmo Deus que está conosco nesse barco. É o mesmo Deus que está conosco nesta noite, neste lugar. É o mesmo Deus. O Deus que cerrou o mar vermelho para o povo de Israel passar. Que livrou das mãos de Faraó, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, nos abençoando. É o mesmo Deus. Quando os discípulos, então, eles reconhecem quem é Jesus, eles compreendem quem eles são. Quando nós reconhecemos quem é Jesus, nós compreendemos quem nós somos. Agora os recursos humanos já não estão mais neles mesmos, no seu próprio conhecimento. Não é mais os recursos, e sim a confiança em Jesus para os discípulos. Eles reconhecem a Jesus. Jesus então traz esperança, traz salvação, traz resgate. Eles agora confiam em Jesus. Ora, não importa se vier uma tempestade, eu sei que eu irei passar. Mesmo que a tempestade não passar e o barco virar, eu sei que eu andarei sobre as águas. Ainda que as ondas me engulam e eu morra, eu sei que há uma nova Jerusalém preparada para mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O céu é de verdade, irmão. E é para lá que eu e você nós estamos indo. Nada pode abalar, não existe emprego, desemprego, perda, abandono, droga, doença que possa nos parar. Estamos a caminho da Nova Jerusalém e não há nada que possa nos parar. Não há nada que possa nos abater. Não existe nada. Ainda que você morra, ainda que num piscar de olhos você morra, você vai acordar num lugar muito melhor que Deus tem preparado. Então nada, Jesus dá resposta para a nossa morte, Ele dá solução para a morte. O que o homem mais teme hoje é a morte, Tem gente que vive aterrorizado com a morte, e Jesus nos dá a solução. E Paulo ainda fala, ó morte, onde está o seu aguilhão? Cadê o seu poder? Não tem mais poder. Não tem mais poder, Ele promete para você vida eterna, para mim e para você. Ele dá esperança, Ele dá salvação. Talvez você esteja aqui e não saiba o tamanho do Deus que você está servindo. Talvez você esteja sentado aí e você não reconheceu Ele ainda. Está andando com Ele, está com Jesus. Está andando, caminhando com Jesus. Talvez tenha visto na vida do irmão, ou talvez até na sua vida, Jesus operando sinais, operando maravilhas, fazendo de tudo, mas ainda não reconheceu quem Ele é. Quando nós reconhecemos quem Jesus é, nós conhecemos quem nós somos. Nós entendemos quem nós somos. O mar, na comunidade de Mateus, no livro de Mateus, no livro de Marcos também, mas no livro de Mateus, o mar ele simboliza o caos. O mar simboliza o caos. E Jesus, quando Ele ensina, antes deles saírem, Jesus está ensinando à beira do caos. Isso quer dizer que o ensino de Jesus vai além do caos, está acima do caos. Repare que Jesus, Ele ensina para multidões, porém, quando Ele vai entrar no barco, somente os discípulos o acompanham. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos o desafio
de entrar no barco e andar com Jesus. E andar com Jesus é andar sobre o caos, mas com a presença dele. Andar com Jesus é você aceitar entrar no barco, andar sobre o caos, mas com a presença dele, junto com ele. Jesus não abandona o barco. Você anda sobre o caos, com uma certeza, a certeza de chegar do outro lado. Não importa o que você vai passar, não importa a luta que você passar, não existe nada que possa tirar essa certeza de você, de chegar ao outro lado. Você vai chegar do outro lado. Jesus nos dá essa certeza para mim e para você. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele relata isso. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está encarcerado, amados, nesse momento. Imagina a prova que ele está passando. Com certeza, a luta dele não era temporária, não era momentânea, não, mas era uma maneira de dizer. Seria talvez uma hipérbole, algo exagerado. Ele está comparando, que não tem comparação, aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda. Eu quero que você guarde essa palavra dentro do seu coração. Repare que os discípulos, no primeiro momento, em beira-mar da Galileia, eles estão tranquilos ali. Eles estão tranquilos. Jesus dá ordem para eles, eles entram no barco, o coração deles ficam temerosos, eles ficam com medo, ficam aterrorizados. E no terceiro momento, Jesus opera, acalma a tempestade, e aí eles ficam maravilhados, eles ficam surpresos. Repare também as ações de Jesus. Jesus está tranquilo quando ele está ensinando. Jesus está ensinando, ele está lá tranquilo ensinando. Em meio à tempestade, Jesus está dormindo, portanto ele continua tranquilo. Jesus opera a maravilha, acalma a tempestade e ele continua tranquilo. Em meio à sua luta, à sua prova, tenha certeza, Deus está do seu lado, ele está tranquilo, viu? Ele está no controle de toda a situação. No meio da tempestade, Jesus está tranquilo. Depois que ele opera a maravilha, ele continua, ele permanece tranquilo. Os discípulos estavam tranquilos, ficaram desesperados e depois ficaram maravilhados. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, sua vida está tranquila. Se você está tranquilo, tudo vai bem. Ou talvez você esteja desesperado, com medo dentro do seu coração. Mas eu tenho uma certeza, a certeza que nós servimos um Deus que nos surpreende dia após dia. Uma certeza que Deus ele pode mudar o rumo da sua situação nessa noite. Esse texto ele mudou a trajetória do mundo, mudou a nossa trajetória. Nós estamos aqui porque Jesus se revelou como Deus, encarnou-se como homem aqui na terra. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Jesus ele pode transformar a sua vida. É assim como um mágico. Nós esperamos um espetáculo. Estamos em meio a um espetáculo de mágica. Sabemos que ele irá nos surpreender. Mas toda vez que ele termina a mágica, nós falamos, nossa, como que ele fez isso, hein? Assim é Deus também na nossa vida. Não sabemos como ele vai fazer. Sabemos que ele é capaz de fazer. Sabemos que ele irá nos surpreender. Mas toda vez que ele termina a boa obra, nós falamos, nossa, que Deus é esse que abençoou o pastor, que abençoou o André, que abençoou a Roslane. Nossa, que Deus maravilhoso é esse. Um Deus que nos surpreende, Ele está sempre pronto para nos surpreender. Eu não sei se você entrou aqui triste, angustiado, seu coração, se você teve alguma perda, se você está desempregado, se você está com alguma aflição, mas eu tenho certeza que Deus Ele pode e Ele vai te socorrer. Amém, amados? Eu quero orar por você, você pode ficar de pé. Deus ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua vida. Feche os teus olhos. Existe alguém em nosso meio, eu não posso deixar de falar isso. Existe alguém em nosso meio que após ter ouvido essa palavra, após ter compreendido quem é Jesus, e o desafio que Jesus nos dá de caminhar sobre as águas, de caminhar em meio ao caos. Saiba que aceitar a Jesus não é algo fácil.
Não é algo fácil. Ele nos chama a caminhar sobre o caos. Se existe alguém no nosso meio que quer aceitar esse Jesus, aceitar esse desafio de andar sobre o caos, porém com a certeza de chegar ao outro lado. O outro lado chama-se a Nova Jerusalém, uma nova Canaã, a terra prometida. Repare que o deserto ele é passageiro, mas Canaã ela é permanente. O deserto ele vai passar, essa prova sua vai passar, mas aquilo que Deus tem preparado para nós é permanente, ele vai continuar. Existe alguém no nosso meio que aceita esse Jesus como único e suficiente Salvador? É só você levantar uma das mãos. Eu tenho certeza que Deus tem algo na sua vida. Deus pode transformar a sua vida. Será que existe alguém em nosso meio que quer aceitar esse desafio de Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Amém. Amém, amados. Você que está em meio a uma tempestade, em meio a uma tribulação, em meio a uma doença, uma enfermidade, um desemprego, algo que aflige, saiba que o mesmo Deus que cerrou o mar de Israel é o Deus que está aqui. Ele é poderoso e fiel, e Ele pode mudar o rumo da sua situação. Não existe nada impossível para Deus. No momento de crise, no momento difícil, os discípulos clamaram. Talvez nessa noite seja o momento de você clamar, seja o momento de você expor a sua situação para Deus. Eu quero te convidar nessa hora, clame junto comigo. Coloque sua situação diante de Deus. Se há alguma enfermidade, se há alguma doença, se há um desemprego, se há alguma crise existencial, alguma crise sentimental, o nosso Deus é poderoso para curar. Ele é especialista, amado, eu quero te dizer, Ele é especialista em transformar choro em alegria. O nosso Deus, Ele é especialista. Como o pastor disse no domingo de Páscoa, o sábado, pode estar sobre a sua vida, pode ser um momento de espera, mas creia que o domingo é o domingo da ressurreição. É a ressurreição dos sonhos, é a ressurreição da vida, a ressurreição da esperança, a ressurreição de um dia por vir. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Deus sonda o seu coração nesse momento, amado. Deus conhece. Não existe nada que Ele não possa perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Se existe algum sentimento de culpa, ora, eu tenho feito, eu não consigo. Deus quebra isso nesse momento agora, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida uma vida de vitória, uma vida de alegria. Aleluia. Em nome de Jesus. Você não vai sair dessa maneira que você entrou neste lugar. Você vai sair diferente. Você vai sair edificado. Você vai levar vitória para a sua casa, para a sua família. Se existe alguma barreira, amado, se existe alguma coisa que te tire da presença de Deus, se existe algum perdão a ser liberado, que em nome de Jesus você libere, em nome de Jesus você libere palavra, que o Santo Espírito de Deus possa sondar o teu coração nesse momento. Se você está sentindo aquela ardência dentro do seu coração, assim como eu estou sentindo nesse momento, se quebrante diante de Deus, coloque as suas petições diante de Deus. Aleluia. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesta hora, Pai. Colocamos os nossos corações, ó Senhor. Ó Pai, que é enganoso, que é perverso, Senhor, mas que guarda também os nossos sentimentos, ó Senhor. Pai querido e Pai santo, como pregador da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, onde estiver, ó Pai, um coração, ó Pai, aflito, Senhor, com alguma preocupação, com alguma angústia, Senhor, que seja quebrado agora em nome de Jesus, ó Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que é vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possa operar, ó Pai, em nome de Jesus nessas vidas, ó Senhor. Que nada, Senhor, e nem ninguém possa impedir o Teu movimento, Senhor.
Em nome de Jesus, ó Senhor, que todo sentimento de culpa, Pai, tudo aquilo, ó Pai, que tira-nos, ó Pai, da Tua presença, Senhor, seja afastado em nome de Jesus pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. O Teu Santo Espírito, ó Senhor, que paira sobre nós, que está em nós, ó Senhor, possa nos consolar nesta hora, Senhor. Possa consolar cada coração contrito, ó Senhor. Se existe algum sentimento, ó Pai, de derrota em nosso meio, ó Pai, algum sentimento, ó Senhor, que foi machucado por um relacionamento, Senhor, que o Senhor venha operar em nome de Jesus, ó Senhor. Eis que tudo se fez novo, Senhor. Em nome de Jesus, opera maravilhas em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode declarar aleluias. Aleluia. Pela fé, amado, eu sei que você vai chegar no outro lado, porque esta foi a ordem de Jesus. Passemos a outra margem. A igreja pode declarar aleluia. Aplauda o santo nome do Senhor por sua palavra, que é viva e eficaz. Creia em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado, querido. Eu sei, porque o Senhor está contigo. Ele está no barco, Ele está na sua vida. Ele tem te abençoado, amém?